Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de nossas entrevistas pela FBT, com profissionais que são expoentes, são modelos de inspiração para diversos jovens, diversos profissionais no Brasil, não somente na área tributária, mas também em outras áreas da contabilidade, do direito, da economia e da administração. Nós temos hoje aqui a satisfação de poder conversar e ouvir a professora Thaís de Laurentiis. Para quem ainda não a conhece, ela é conselheira titular do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, do CARF. Ela é árbitra no Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, é doutoranda e mestre em Direito Tributário pela USP, e o mestrado dela foi feito em conjunto no Instituto de Estudos Politiques de Paris, e ela é professora de Direito Tributário e aduaneiro nos cursos de pós-graduação e extensão universitária, é professora da FBT e também participa dos nossos eventos do Fórum especialmente do Fórum Internacional de Tributação. Thaís, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que, como uma mulher que tem uma representatividade enorme, apesar de ser jovem ainda, mas tem uma representatividade enorme, uma bagagem, um conhecimento adquirido ao longo da carreira, que tu poderá ser um exemplo para diversos profissionais que estão nos assistindo. Então, eu já queria começar a nossa entrevista te perguntando da tua carreira profissional, porque hoje tu fazes parte do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Como é que tu chegasse ao CARF e como é que a tua experiência dentro do CARF, qual a importância que o dia a dia do CARF, na análise de processos administrativos fiscais, te trouxe na profissão? Olá, Felipe. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite da FBT, em seu nome, né? Uma satisfação estar aqui hoje podendo falar com você e compartilhar um pouquinho da minha história, né? A gente nunca sabe quem pode se identificar ou não, mas alguém se identificando, uma pessoinha já é algo muito grandioso, assim, que pode causar muita satisfação para quem fala, né? E eu falo isso especialmente, não como conselheira do CARF, mas como professora, né? Eu acho que quem é professor, quem tem esse amor pela docência, tem esse sentimento, né? De realmente atingir as pessoas, né? De passar conteúdo e passar inspiração, às vezes. E já indo para a sua pergunta, eu acho que a minha carreira, na verdade, ela está muito ligada a esses dois polos da minha vida acadêmica, com a prática mais pragmática, digamos assim, do dia a dia do direito tributário. E uma coisa levou a outra. E eu acho, na verdade, isso muito interessante do direito, né? Porque o direito permite isso, que a gente transite entre a academia e a prática de uma maneira muito próxima, né? É diferente de algumas outras áreas do conhecimento que eu vejo colegas que são engenheiros e vão para a docência, é a docência mesmo, né? Assim, a pessoa não fica tanto no dia a dia de uma firma de engenharia, mesmo pessoas da área de biológicas, né? Assim, que ou a pessoa é do laboratório, é da pesquisa, faz da farmacêutica, ou ela é dos estudos, dos artigos científicos da vida acadêmica. No direito, a coisa tem um intercâmbio muito mais fluido entre as duas coisas. E foi isso que me levou ao CARF, foi a minha vida acadêmica, na verdade. Porque eu sempre tive esse interesse, então, saindo da graduação, lá no Largo de São Francisco, eu já ingressei no mestrado, imediatamente, né? Então, assim, tem um lado bom, um lado ruim disso, né? Eu ainda era muito nova, talvez inexperiente em alguma medida, mas cheia de gás para estudar, né? E isso foi me levando a diversos caminhos, assim, porque uma vez terminado o mestrado, aí sim eu já estava na advocacia e tal, mas com aquela vontade de continuar na vida acadêmica. Isso já morando em Ribeirão Preto, me aproximei de algumas pessoas que tinham também vida acadêmica e eram ligadas ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao CARF. Entre elas o professor Guilherme Mendes, que aqui é professor titular da USP Ribeirão, de Direito Tributário. Então, o auxiliando aqui na pós-graduação de Direito Tributário
eu conheci muitas pessoas que eram conselheiros do CARF, e isso me causou uma vontade muito grande de participar do conselho, né? E daí fiz todo o procedimento que é necessário ser feito, né, via federação e confederação, lista tríplice, tudo que é necessário para você realmente adentrar como conselheira, mais munida aí dessas pessoas me incentivando, né, que eu parecia com cargo, que eu tinha condições de assumir essa função mesmo, né, em Brasília de julgadora, porque não é uma função fácil, né, a função de julgar. Ao mesmo tempo que é muito interessante, não é uma função fácil, porque você precisa se distanciar do dia a dia da advocacia, né, e vestir uma nova camisa de julgadora. E então eu continuei nessa de vida acadêmica e junto com a minha vida, que muito jovem, realmente eu me tornei conselheira com 28 anos, eu já estou aí com quase 6 anos de conselho, indo para o meu último mandato como vice-presidente de turma, sempre com esse vai e vem entre vida acadêmica e conselho, né? E antes disso na advocacia. Então, eu vejo que no meu caso foi muito salutar, realmente, esse meu interesse pela vida acadêmica me trouxe muitos frutos interessantes, né? Então, acho que é isso que eu tenho que falar sobre a sua primeira pergunta. E, Thaís, ao longo desses anos já no CARF, a gente sabe que o CARF muitas vezes passou por períodos em que prevalecia a tese do fisco, né, em razão do voto de qualidade, e a partir do momento da mudança que houve em relação ao voto de qualidade, tu verificaste alguma mudança dentro do CARF no posicionamento dos julgadores em relação ao voto de qualidade? Como é que ficou essa questão? Houve mais julgamentos favoráveis ao contribuinte a partir da aplicação do voto ou não? Felipe, pragmaticamente houve sim, né, porque existiam casos de empate, né? O empate antes ele era invariavelmente a favor do fisco, né? Na verdade, o voto do presidente era quem ditava a regra de desempate, né? Então, se o presidente da turma votava a favor do fisco, era dele o voto de Minerva. Então, em situações que são mais de tese, digamos assim, né? São teses jurídicas em que às vezes é uma bola dividida. Antes a bola dividida, o contribuinte saía perdendo e hoje muitas vezes sai ganhando. A gente vê isso especialmente nos julgamentos da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, né? Que tem muitas questões aí hoje em dia sendo julgadas a favor do contribuinte. A gente vê aí questão de multa qualificada, né? De mesmo algumas situações de ágio específicas, né? Mas com relação à postura dos conselheiros, eu não vejo mudança nenhuma. As pessoas votaram como continuavam votando, porque os conselheiros eles têm todos essa bagagem e essa estrutura de que eles estão lá para julgar conforme a lei, né? Então, assim, as pessoas votam de acordo com suas convicções. Eu, pessoalmente, não conheço ninguém que mudou forma de votar em razão da nova regra do jogo. O que mudou foi a regra do jogo, não mudou como as pessoas mudam, né? E sempre lembrando que o CARF é muitíssimo interessante como o CARF funciona, porque as turmas são feitas por 8 conselheiros, né? Então, são muitas mentes pensantes ali. Isso é muito interessante quando a gente pensa em colegialidade efetivamente, né? Assim, são muitas pessoas para chegar a uma conclusão. Então, não vai ser uma pessoa que vai influenciar necessariamente um julgamento. Isso pode acontecer, mas a gente vê aí muitos dados, muitas pesquisas mostrando que, na verdade, a maior parte dos julgamentos do CARF não acontecem não acontece em empate, acontecem votações por maioria ou por unanimidade. É verdade que nessas informações a respeito de como são votados os processos do CARF, se pensa mais em quantidade de processo e não na qualidade, né? Assim, que os processos mais caros ou que as teses mais complexas, essas sim realmente muitas vezes são resolvidas num empate, né? Mas vamos pensar que, em regra geral, e que sempre pensando que o Conselho é um órgão extremamente técnico, né, de julgamento de processos administrativos fiscais em matéria tributária federal,
a gente sempre vai ter muitas provas, e como o processo foi instruído, e como a coisa aconteceu na vírgula, né, assim. Então, pode ter uma tese por trás? Pode, mas, assim, os fatos são minuciosamente analisados pelo conselho, e isso eu vejo com tranquilidade que a regra de empate e desempate não é capaz de alcançar, como não deve alcançar, né? Então, acho que existe alguma tranquilidade nesse sentido, embora haja um desconforto a respeito da regra, né? Até porque da forma que ela foi regulamentada pela portaria do Ministério da Economia, não me lembro o nome da portaria, mas o número da portaria, mas ela foi regulamentada, processos decorrentes de auto de infração têm um resultado, que é o pró-contribuinte em caso de empate, mas processos decorrentes de ressarcimento e restituição, não, né? Por causa da literalidade de como foi feita a nova regra. Então, você, às vezes, cria situações disléxicas de julgamento, porque a regra não se aplica para todo mundo. Então, eu vejo todo mundo aí rezando pelo julgamento breve do Supremo a respeito do tema, né, nas ADINs que foram propostas, acho que são 3 ou 4 ADINs, para resolver, de uma vez por todas, qual que é a regra do jogo, né? Sendo que a regra do jogo inicial, que era o voto de qualidade, perdurou aí por 80, 90 anos, de uma maneira boa para o sistema, né? Digamos assim, existiam eventuais críticas ao voto de qualidade, sim, mas o sistema sempre fechou, especialmente porque a Fazenda, perdendo no CARF, não tem direito a ir ao judiciário. Então, fazia algum sentido o voto de Minerva ser do presidente fazendário, né? Assim, não era um sistema estranho, era um sistema que fechava. Vamos ver agora como que o Supremo vai fazer a coisa toda fechar. É interessante que eu tive a oportunidade de conversar com a Nereida Horta, que também é advogada, que também foi conselheira do CARF, e tu estava falando e me lembrei de 2 colocações dela. A primeira é que realmente ser conselheira do CARF, você tem que se desfazer do manto do advogado e vestir o manto de um juiz, de um julgador, que não é fácil. E o segundo ponto que a Nereida também comentou na entrevista, que faz sentido, eu ouvi também que em relação ao processo, no processo judicial também, mas muito mais no processo administrativo, é importante não só conhecer a lei, mas conhecer também os fatos, que no processo administrativo depende muito, muito, muito de prova. E eu estava te ouvindo falar, e como julgadora do CARF, eu queria saber, na tua opinião também, já entrevistei diversas pessoas e a gente vê isso na prática acontecendo na faculdade. Para ti é importante na formação de um profissional, e aí especialmente para aqueles que vão ser julgadores do CARF, ter conhecimento em contabilidade? Eu acho assim, um grandíssimo diferencial, especialmente quando a gente está falando aí de tributação da renda, né? Então, para os conselheiros que participam de julgamentos da primeira sessão, em que questões contábeis são muito mais vivas, é muitíssimo interessante. Mas não só, mesmo quando a gente vai pensar em PIS/COFINS, né, em IPI, quando você vai avaliar como que foi contabilizado o estoque de uma empresa para ver a saída dos produtos, é sempre interessante a gente ter o conhecimento contábil. Quanto mais aprofundado, melhor em matéria tributária, com certeza, com certeza. Tá, e trocando um pouco de assunto, a gente tem visto nas redes sociais, também na própria imprensa, um movimento muito forte das mulheres, não só no direito tributário, que a gente vê isso como talvez seja porque nós estamos mais próximos, né, a comunidade tributária, mas a gente vê um movimento muito forte das mulheres em busca de uma colocação melhor, de uma remuneração melhor, e a gente tem visto isso muito forte na área tributária. Tu tens participado de algum movimento das mulheres em relação ao espaço no mercado de trabalho? Eu, como conselheira do CARF, hoje em dia eu estou um pouco distante das questões da advocacia, né? Assim, então, a briga absolutamente legítima de que uma sócia tem que ganhar o mesmo tanto que um sócio num determinado escritório de advocacia não está fazendo parte do meu dia a dia. O que eu vejo tá mais fazendo parte do meu dia a dia são questões no próprio CARF, né? Que existem dificuldades com relação às conselheiras por conta do regime, né?
o regime do CARF é um regime muito engessado. Depois da Operação Zelotes, que se criou esse sistema que a gente vive hoje em dia, que é regulamentado via decreto, né? A coisa ficou um pouco complicada em algumas situações específicas. Por exemplo, licença maternidade. Tá? Eu fui mãe 2 vezes no conselho e eu não recebi salário durante a minha licença maternidade. Tá? Porque o decreto que regulamenta a nossa atividade como agente honorífico, que é o que eles falam, né? Trata a nossa remuneração como remuneração por presença na sessão de julgamento. Então, pela literalidade da lei, não havendo presença, você não tem direito à remuneração. Tá? E daí vem toda uma questão política de que precisa de uma força política para mudar isso. Afinal, administrativamente é muito difícil, praticamente impossível, os representantes do CARF, né, da administração do CARF, irem contra o que está no decreto, que diz isso, né? Isso acaba levando a ações judiciais, né? Eu mesma tenho 2 mandados de segurança contra o CARF sobre isso, entendeu? Ganhando os 2, porque é um negócio bastante óbvio, né? Assim, está na Constituição que você tem direito à licença maternidade remunerada. Então, isso está super na vista dos conselheiros, né, dos representantes dos conselheiros. O CARF tem uma associação, a CONCARF, né? E dentro dessa CONCARF existem representantes mulheres hoje em dia que estão super antenadas nesse tipo de demanda, especificamente do mundo feminino no conselho, né? Então, eu acho que a licença maternidade é o maior dos exemplos de uma demanda feminina no CARF e que você vê aí que realmente é uma falta de estudo, organização e tratamento legislativo, político, administrativo prévio de pensar nas mulheres nessa função, né? Assim, ninguém parou para pensar, tipo, nossa, vai ter uma conselheira que pode ter um filho, e aí ela não vai à sessão de julgamento, e aí ela não vai receber, né? Assim, então é um gap aí que está para ser suprido, eventualmente por uma ação em nome da associação das conselheiras do CARF, isso está sendo estudado. Então, mesmo nesse meu singelo grupo aí que eu participo, eu vejo claramente essa questão de representatividade e necessidade de movimentação das mulheres para ter os seus direitos plenamente assegurados no dia a dia. A gente tem visto realmente um movimento muito forte das mulheres, o que é legítimo, né? A força de trabalho da mulher, e tem tanta mulher competente, tão mais competente que os homens, e que tem que brigar ainda para se colocar. Eu queria ouvir de ti também, e é um perfil interessante do teu currículo, porque são pouquíssimos os professores de direito aduaneiro no Brasil. É uma área que nós temos muitos despachantes que vivem a prática, mas nós não temos muito, e eu falo isso como diretor de instituição de educação que trabalha na área, que tem foco na área tributária. É muito difícil encontrar professor para essa disciplina. Eu queria ouvir de ti se, na tua opinião, o Brasil, como país exportador muito de commodity, está na contramão do mercado internacional, sendo meramente um exportador de commodity, ou não? Ou o Brasil deveria estar exportando tecnologia e softwares de ponta? Qual a tua opinião sobre isso? Felipe, a respeito do direito aduaneiro, é muito interessante isso, porque isso é um movimento muito recente, tá? Eu, como conselheira da terceira sessão do CARF, a gente vê isso claramente na evolução da jurisprudência do Conselho, que até pouco tempo atrás, as pessoas não conseguiam perceber que direito tributário é uma coisa e direito aduaneiro é outra. Tá? Havia uma confusão dessas 2 disciplinas. E sim, tem muitos momentos que elas se tocam, né? E tem questões muito comuns. Ainda mais quando a gente está pensando na parte bem pragmática, no final é a Receita Federal que vai te cobrar o imposto de importação e te cobrar uma multa por conversão da pena de perdimento em valor, né? Então, assim, havia essa confusão e cada vez mais a gente está conseguindo separar o joio do trigo, né? Porque é profunda essa diferenciação, né? Quando a gente está falando de regime aduaneiro, a gente tem outra lei complementar que não é o CTN,
é grave. A decadência se conta de outro jeito, a responsabilidade é outra, não são aquelas regras de responsabilidade que estão no CTN, né? E isso é importantíssimo, e a gente via essa defasagem nas próprias defesas administrativas. Justamente, a gente via que a coisa vinha muito mal instruída, que os profissionais, muitas vezes, não estavam amplamente habilitados a discutir aquilo em favor dos contribuintes, às vezes, né? Mas isso está mudando cada vez mais, a gente vê cada vez mais cursos de direito aduaneiro super bem formulados, né? E com os auditores da Receita Federal nos ensinando muito. E daí já entra a segunda parte da sua colocação, né? O Brasil é um país que está aí no comércio internacional, né? Fazendo, às vezes, de exportador, muitas vezes, de produtos muito interessantes para a economia, né? E a Receita Federal, na sua função de controle aduaneiro, né? Não na sua função de agente arrecadador tributário, é um órgão extremamente capaz, extremamente moderno em termos de tecnologia de controle, né? Os sistemas da Receita Federal, o Mantra, o Siscomex, tudo isso que está atrelado é de ponta. E os profissionais, os auditores da Receita Federal especializados no tema, são super reconhecidos e super capacitados, né? Então, o que a gente observa, né, e isso está melhorando agora, do lado do fisco, um negócio muito bem montado e amparado. Enquanto que do lado dos contribuintes, muitas vezes, a matéria sendo deixada de lado, porque era confundida com direito tributário, porque não era dado o devido valor. Mas eu acho que, como eu disse, isso está mudando cada vez mais, a gente está com profissionais habilitados justamente pensando no que você colocou, né, do Brasil enquanto potência aí econômica no comércio exterior, e vendo processos cada vez mais interessantes sobre direito aduaneiro, né, assim, então as pessoas estão realmente vivendo isso, e ser conselheira da terceira sessão foi um presente para mim nesse sentido, porque foi uma escola, né, você, nas competências da terceira sessão de julgamento, você tem lá o PiscoFins, o IOF, o IPI e tudo de aduaneiro, tudo, assim, desde multa por falta de informação de carga até valoração aduaneira, subfaturamento, tudo que existe. Então, é um mundo inteiro a ser conhecido. E isso me permitiu aí entrar nesse mundo para poder, hoje em dia, me considerar realmente como pessoa capaz de dar aula de direito aduaneiro. O CARF realmente é uma escola de vida, né? Porque tu vai ter a oportunidade de ver o que efetivamente acontece na prática de operações que a gente nem imaginava que poderiam acontecer. Thaís, para fechar, eu queria ouvir de ti um conselho de uma mulher brilhante, ainda, vou repetir, nova, mas com uma carreira brilhante, que tem uma representatividade no meio tributário e também aduaneiro, e por que não dizer aduaneiro. Que conselho tu daria para uma pessoa que quer entrar na área do direito tributário ou do direito aduaneiro, e também para aquela pessoa que muitas vezes está titubeante, não sabe se muda de área, se quer ficar na mesma área, o que precisa fazer? Qual a receita do sucesso para ter uma profissão e uma representatividade no meio como tu tens com tão pouca idade? Obrigada aí pela pouca idade. E, assim, para começar, o que eu acho que a frase de efeito, em alguma medida, não tenha medo de tomar risco, né? Porque o não você já tem, né? Eu lembro quando me falaram a primeira vez, você poderia ser conselheira do CARF. Eu pensava, essa pessoa tá maluca, né? Assim, eu sou jovem, eu acho que não sei se isso caberia na minha vida, não sei se eu seria capaz, né? Será que eu vou ser capaz de ser conselheira do CARF? E eu ultrapassei esse primeiro sentimento e falei, por que não, né? Se eu não der conta, eu não dou conta, eu vou tentar. E fui, né? Não foi fácil, realmente não foi fácil, assim. E eu acho que ser mulher e ser jovem não tornou mais fácil, sendo muito sincera.
Eu acho que choca um pouco, né? Quando me vê assim, essa mocinha que vai julgar meu auto de infração milionário, né? Existia esse sentimento. Só que daí você, com a capacidade, com o estudo, e é isso, é estudo. O direito, ele é muito justo nesse sentido para o profissional. Se você estuda, efetivamente, se você se coloca com toda a energia para ele, você vai conseguir ter de volta algum resultado. Inclusive porque o direito tributário, ele é muito vasto, né? Assim, eu estou falando aqui de tributação federal, de CARF, mas tem muita coisa, né? A gente está falando aí de esferas estaduais, municipais, tem todo tipo de coisa, tem todo tipo de jeito de atuar com o direito tributário, judicial, administrativo, consultivo. Assim, eu acho que tem lugar para todo mundo que se dedique com estudo e com energia e sem ter medo de dar essa cara para bater, para realmente ver dar certo as coisas. Thaís, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que o teu depoimento servirá de inspiração para muitos profissionais, especialmente profissionais mulheres, que podem se espelhar na tua trajetória de vida. E eu gostaria de sempre, aqui em nome da faculdade, te dizer que é um prazer conversar contigo e queremos sempre contar com a tua participação no corpo docente da faculdade e também dos eventos que a gente acaba fazendo para levar conhecimento à comunidade jurídica. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, estou sempre à disposição. Espero aí ter contribuído realmente com a proposta de vocês. Tá bom, muito obrigado, Thaís. Um grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.